Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Talkcast Conceber Amor. E a gente está aqui hoje com um convidado que eu vou deixar ele se apresentar porque o currículo é extenso. Mas já te adianto que, assim, vai ser um papo de primeira, né, Paulo? Vai sim. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O papo aqui hoje, gente, vai envolver educação infantil. E muitas coisas que permeiam aí esse universo, que é um universo à parte, né? E a gente trouxe aqui um grande escritor, Juliano. Muito obrigada por sua presença. Juliano Mioto está aqui conosco hoje, presença ilustre aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Evelyn, Paulo. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí. Acho bondade sua e você, né, vocês se referirem com tanta deferência, mas de fato assim, já tem vários anos, apesar da minha formação como advogado, formação jurídica, eu tenho há vários anos estudado muito e pesquisado muito sobre temas ligados à educação de filhos, e, enfim, né, a literatura e a forma como a literatura ela pode ser um auxiliar poderoso, né, assim, na maneira como a gente pode interagir com os nossos filhos e dar para eles ferramentas importantes para um melhor desenvolvimento, né, cognitivo e tudo mais. Eu estou agora justamente fazendo também uma pós em neurociência aplicada ao desenvolvimento infantil, né, que é uma pós que a gente está estudando aí todas as questões do cérebro, né, as questões que são de fato científicas, né, sobre educação, sobre desenvolvimento. Sou autor, né, da Turminha da Liberdade, que é uma coleção de livros onde a gente trabalha valores, princípios e histórias, onde a gente consegue também trabalhar muitos assuntos interessantes para escolas, para famílias que queiram, como diz, ler sem medo, né? Sim. Porque hoje em dia, acho que até uma coisa ficou até perigoso. Às vezes você vai numa livraria, uma coisa que deveria ser inocente, né? Você abrir Está classificado como infantil. Uma coisa que está numa prateleira dizendo que é infantil, tá coloridinho, tá cheio de personagens bonitinhos, mas ali no miolo tá cheio de pegadinhas e de coisas impróprias para criança, né? Se está assim nas livrarias, pensa na internet, né? Na internet, nas escolas, nos desenhos animados, e assim, tá horrível o ambiente. Sim. E então eu sempre refleti e falei assim, bom, a gente não pode só reclamar daquilo que a gente entende que tá ruim no mundo e ficar chateado com as coisas que não estão dando certo. A gente também tem que fazer a nossa parte para construir, né? Sim. Então, baseado nesse entendimento, eu criei o projeto da Turminha da Liberdade. A gente começou em 2017, então a gente já tem publicado aí, já distribuído aí mais de 15 mil livros no Brasil todo. Apesar de ser uma produção independente, a gente faz através do instituto do qual eu sou presidente, que é o Instituto Liberdade e Justiça, e a gente tem feito esse trabalho aí já um bom tempo e tem dado resultado. A gente tem tido bons feedbacks, bastante histórias interessantes, crianças que leram ou que os pais leram o livro quando eram pequenininhos e que já hoje já estão com um pouco mais de discernimento e que às vezes até dão o testemunho, as próprias crianças falando de como foi importante a leitura, por exemplo, do Cãozinho Gaut, né? O Antônio, aquela história do empreendedorismo, ou o Poludoso, que é um livrinho que a gente trabalha também questões de saúde nas escolas. Então, enfim, tem sido muito prazeroso fazer esse trabalho, ao mesmo tempo que a gente fica preocupado de ver como que o mundo tá tão virado de cabeça para baixo, e não é só por questões ideológicas, não, assim, que às vezes a gente acha que o problema é a ideologia das pessoas. Não, é um problema de fundamento mesmo, é um problema estrutural. Onde é até uma curiosidade, né? De onde veio essa sua vontade de falar para criança, né? Sobre como tudo começou, de onde veio, qual foi o princípio disso tudo com o Juliano? Não, o princípio é porque, obviamente, eu fiz um trabalho extenso sobre a educação. A gente lançou um livro chamado Educar e Libertar, a gente fez uma pesquisa. Mas esse trabalho, ele já foi depois, você é pai, né? Sim, então, eu vou chegar nesse ponto. Ou antes? Não, foi dentro do processo. Tá. Dentro do processo. Eu já era pai, eu já era pai de uma menininha chamada Sofia, mas
talvez a gente tenha uma noção do que está acontecendo, mas talvez a gente não consiga, às vezes, entender tudo, né? Então, como muitos pais que talvez estão nos acompanhando, né? Você vê seu filho chegando da escola, os materiais, você vê tudo muito bonitinho, vê tudo assim, aquelas coleções muito bem estruturadinhas, né? O ambiente escolar, ele é muito acolhedor em alguns momentos, né? Então, às vezes, você não tem noção de um monte de coisa que está acontecendo dentro do ambiente escolar e que resulta, às vezes, só de um negócio que eu chamo de falta de referenciais. Então, o que acontece? Principalmente o Brasil, que é um país que lê muito pouco, né, onde as pessoas têm muito pouca apreço à leitura, né, a uma vida intelectual, né, considera-se aqui você bem-sucedido se você tem muito dinheiro, se você tem um carrão. As pessoas aqui não têm apreço pelos seus intelectuais, pelas pessoas que são verdadeiros filósofos, verdadeiros intelectuais, né? Então, o apreço maior nosso aqui é por posições assim, econômicas. Sim. Então, eu percebi que tinha uma coisa assim que eu falei, gente, a gente precisa levar para as nossas crianças, e aí, obviamente, pensando na Sofia, né, e nas crianças que a gente tem contato, pensei, bom, a gente precisa produzir também materiais para deixar boas histórias, falar de família, falar de bons valores, falar sobre coragem, não que outros livros não tenham. A questão que eu falo assim, tem muito livro bom que não, assim, que até eu possa não concordar com alguma coisa, mas o que acontece é que, como ficou muito sem referencial, então tem, às vezes, livro tem coisas boas, e lá dentro tem uma pegadinha, né? Eu posso até contar, tem um desenho animado da Netflix, uma sériezinha linda, chama o Príncipe Dragão. Você entra lá, é uma historinha bonitinha, bem desenhadinha, fala de família, tal, o menininho, a coragem, o pai ali, a situação. Só que lá no meio, assim, no miolinho mesmo, tem umas cenas que já são meio esquisitas. Por exemplo, aparece uma menininha lá com características assim, como se fosse um feminismo assim, bem exacerbado, assim, aquelas palavras de ordem, assim, e aí duas mulheres, e na verdade a mãe e o pai dela são duas mulheres, e aí elas vêm, se beijam e vão para a batalha. Eu não tenho nada contra a pessoa ser homossexual, eu não tenho nada contra a mãe ser, a mulher ter, né, um casal homoafetivo, mas qual que é o motivo de você inserir isso num desenho animado que tá vendo uma criança de 7, 8 anos? Entendi. Qual que é o motivo disso? O que de cena que nem num ambiente hétero, assim... Não acontece. Não acontece, né? Não. Quando a gente... É um reforço. Apesar que os desenhos animados da minha época não são tão referência, né? Porque os desenhos animados eram... O Tom e Jerry. O Tom e Jerry. Vale, né? Pica-pau. O Popeye fumava cachimbo, né? Tinha o bafo de onça que ficava com aquele charutão lá o tempo inteiro. Então, assim, não que a gente estivesse sempre protegido, né? Mas não que eu acho que as crianças não possam ter acesso a determinadas informações, mas eu fico pensando assim que qual a necessidade de você inserir isso? E aí quando você vai para séries, para os filmes hoje também, é tudo assim. Eu começo a assistir uma série, às vezes minha filha hoje está com 14 anos, então às vezes a gente fala assim, vamos assistir alguma coisa junto. Aí senta ela lá, minha esposa, a gente vai, liga a televisão, a gente vê lá uma série. Aí vê lá o que tem e tal, começa a assistir, não dá, sei lá, 10, 15 minutos de filme, começa a vir uma cena do homem e uma mulher tendo uma relação, assim, explícita, assim, sem aparecer nada, mas, assim, é constrangedor. Sim. Aí eu falo assim, poxa, eu tô com minha filha aqui, eu não queria que ela ficasse... Não é que eu não acho que ela não tenha visto isso, não que eu acho que ela deva ser inocente ou não possa saber que isso existe. Mas eu sempre acho que não há necessidade. E é uma cena completamente descontextualizada. Que não vai fazer diferença na história. Que se depois você fica pensando, qual foi o motivo dessa cena ter acontecido? Porque às vezes até os dois personagens nem aparecem depois ali. Esse é um negócio surreal. Sim.
E eles fazem isso também para promover pautas de todos os tipos, né? Que é sexualização, que eu falo, exacerbada das crianças. Então, aí baseado nesse mundo, que a gente fala assim, que eu acho que é um mundo que está se baseando no hedonismo, né? No excesso de prazer, o homem como ser... Aquela história falaciosa que diz assim, o que importa é o amor. Ora, o pedófilo ama também os seus meninos, né? Sim. Então, importa é o amor, certeza? O ditador, ele ama matar os seus liderados, ele tem prazer. O psicopata tem amor, ele tem prazer naquilo que ele faz. Então, o que importa é o amor? Então, esse mundo que vai ficando sem referencial e onde o que a gente chama de signo e significado vão se deslocando. Sim. Porque você tem os signos, que são as referências que você tem sobre o significado, ou seja, sobre as coisas, sobre a realidade. À medida que os signos começam a ficar pairando no ar, sem o significado, sem a realidade que é inerente a esse signo, o que vai acontecer? Você vai ficar num mundo perigoso, onde as pessoas vão ficar extremamente confusas, onde uma pessoa, talvez, ela vai se sentir no direito de agredir outra, agredir inclusive fisicamente, porque ela não usou o pronome certo. Ah, você não usou o meu pronome certo, e vai para cima e bate e até mata. Isso já aconteceu. Sim. Qual que é para onde vai isso? Então, eu penso que a literatura, você estudar, você entender o que está acontecendo, é fundamental para os pais que estão acompanhando esse programa. Você tem que entender que é fundamental você entender o mundo onde você está inserido. É fundamental voltarmos para a estrutura da realidade. Sim. Esse é o ponto. Existe uma questão, Milton, assim, que eu percebo muito na nossa sociedade, e eu estava até comentando isso com o Rogério esses dias. O pai, quando ele se torna pai, ele costuma se ver numa situação muito nova. O pai, em geral, ele não sonha muito em ser um pai. Ele não tem... É difícil hoje você conversar com um adolescente que o sonho dele é constituir uma família, né? Antigamente até isso existia mais, mas hoje não. A gente pensa muito em carreira, né? Pensa muito em profissão. E aí, possuir, né? Em ter. Isso. E aí, quando você vê um pai... Estou falando no papel de pai aqui, porque hoje vocês são a maioria. Quando você se torna pai, você começa a se perceber nesse lugar, mesmo você percebendo que você tem uma necessidade de ter algumas informações para ser o educador, o provedor e tudo mais que aquela criança precisa naquele momento, dificilmente esse pai busca esse tipo de informação. Você acha que isso é um problema do ser masculino, porque ele se acha muito já potente, assim? O homem, ele tem dificuldade de buscar ajuda de maneira geral, né? Levar um cara para fazer um exame dermatológico é uma coisa, assim, de outro planeta. Então, como que você acha que os pais devem se portar, assim? Por que você acha que existe esse posicionamento dessa não busca dessa informação? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, Evelyn, é que a natureza ela é muito poderosa e ela é muito perfeita e ela é muito bem organizada. A natureza masculina, ela primitiva, desde as eras mais primitivas, ela é essa. O homem é o provedor. É o provedor, é aquele que sai de casa, vai caçar. Pensa na seguinte configuração: o homem, ele entra no meio do mato para caçar, sozinho ou às vezes em grupo. Ele vai às vezes ficar 1 semana, 2 semanas no meio do mato, correndo todos os riscos que você imagina, de cobra, de onça, de dinossauro, seja lá o que for. Ele tá ali, ele não sabe nem se ele vai voltar. A mulher tá ali dentro da caverna, ou dentro da cabana, ou dentro daquele ambiente mais protegido, cuidando da prole, porque a prole é a certeza de que eles vão conseguir melhorar a forma deles, eles vão fazer novos caçadores, novos produtores, ou seja lá o que for.
Aí então você percebe que, inclusive, isso é uma questão de neurociência. Se você parar para pensar, o cérebro do homem ele é mais configurado para essa responsabilidade com o provimento, com o cuidado lá fora, para ir caçar. Sim. E a mulher, ela está configurada mentalmente, psicologicamente e biologicamente para proteger. Sim. Tanto que quem é que leva a criança dentro do útero é a mulher. Embora hoje até isso já virou objeto de debate. Alguém tem um vídeo na internet que é surreal, uma advogada muito bem formada num tribunal, numa audiência, sei lá, e o senador, sei lá, ele pergunta para ela assim, se homem pode engravidar, ela diz que sim, porque isso hoje não é mais um conceito tão estático, porque a biologia já era. Então, se você fica vendo todos esses movimentos, o problema é o seguinte, quando você tem uma distorção na natureza, uma distorção daquilo que foi programado para ser, você pode ter problemas na forma como as coisas são conduzidas. E é o que acontece hoje no mundo. Exato. Então, por exemplo, quando a minha esposa foi ter a Sofia, a gente combinou que ela poderia ficar o tempo que ela quisesse só por conta da Sofia. Então ela não trabalhou, ela ficou quase 8 anos da vida dela pausada. Sim. Ela já era formada em Direito, o sonho dela era fazer Psicologia, ela parou a vida dela inteira para cuidar da Sofia. Mas até essas questões primitivas, como mesmo você colocou, do homem ser o provedor, o cara que vai à caça e vai à luta, hoje isso é distorcido. Não é assim na maioria dos lares hoje em dia. E isso tem trazido, eu vejo, grandes prejuízos assim, para a constituição familiar de uma certa forma. Porque é muito colocado que a mulher tem que assumir o poder. A mulher ela tem que ir à frente. A mulher ela tem que ter carreira. E aí, quando a gente se encontra nesse período de ter filhos, que nem a mulher nem o homem tem um sonho disso hoje em dia mais, a grande maioria, né? Claro que existem ainda as pessoas que querem constituir a família e ter filhos e tudo mais, mas tem muitos que não pensam nisso. Mas, de repente, se vem nessa situação e aí o homem não é o provedor ou ele divide ali com o mesmo peso, né, com a mulher aquilo, e aí a gente sabe que existe uma nova etapa, é uma vida completamente diferente e que o homem precisa sim assumir de certa forma esse papel, porque ele não vai engravidar. Eu vou mais além ainda, eu acho que a selva continua lá. A selva continua. Só que com menos pessoas com coragem de ir caçar. Eu acredito nisso. Inclusive tem uma falsa percepção das pessoas, que é o seguinte, você acha que já viu quando as pessoas falam assim, o professor Olavo, ele conta essa história, a pessoa fala assim, eu fui para o campo, aí quando ela volta para a cidade, ela fala assim, voltei para a realidade. A cidade não é a realidade, não. A cidade é uma mentira. A cidade é um lugar cercado, feito de tijolos, onde você fugiu da realidade. Sim. A realidade nossa é lá no mato, é o céu, não é parede, não é nada disso. Isso não é a realidade. E esses aparelhos que nos cercam, terra, né? Isso tudo, as tecnologias não são a realidade. Eu vi uma coisa hoje que eu achei muito legal, um açougue colocou assim na pregado. Na verdade é um movimento de um sindicato. Eu vi. Sim, sindicatos rurais, eu vi também. Essa carne não nasceu aqui. Eu Perfeito. Achei aquilo máximo. Falei, Perfeito. Não, muito então, bom realidade. Realidade. Porque, inclusive, tem entrevistas de jovens da geração Z e dessa nova geração aí, onde a pessoa não sabe nem de onde que vem o leite. Onde a pessoa acha que o leite ele é tirado de uma indústria, ou de uma árvore, ou ele cai de uma bica, entendeu? Assim, e eu tô falando de pessoas que... Né? É em pó. Como é que faz o pó? Não. É um pó. É um pó. É um minério. Exato. Então, assim, aí você imagina que toda essa desconexão da realidade, ela gera essas distorções. Sim.
eu não estou aqui entrando no detalhe de que a mulher não possa ter uma carreira, tanto que minha esposa, depois disso, se formou em psicologia, hoje está dando aula numa faculdade, tem uma posição muito importante, mal se formou, já começou a dar aula, já está como diz, o consultório quase cheio, quase sem horário, porque é uma pessoa que ama o que faz. Hoje ela tem muito mais condições de se dedicar à carreira dela. Uhum. A Sofia já está entrando já praticamente no ensino médio. Então, assim, você percebe que o mundo hoje, ele falta a conexão com a realidade. Sim. Então, o problema é que, assim, as pessoas acham que, por exemplo, igual muitas mulheres, eu não vou ter filhos. Ok, a seleção natural vai cuidar da sua semente, porque você não vai ter filho, você vai, como todas as pessoas do mundo, você vai deixar de existir. E o que vai acontecer com a sua semente, com tudo que você ajuntou na sua vida, com todas as suas conquistas, com todos os seus prêmios de mulher do ano, de grande executiva, você vai deixar isso para quem? Qual que é o legado que você está deixando? Qual que é o legado? Quem que vai um dia pegar a sua foto? Porque todos nós somos insignificantes com mania de grandeza, né? Sim. Então, assim, são pouquíssimas as pessoas que são estudadas em livro de história. Uhum. Você tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Sabe quantas pessoas vão ser estudadas nos livros de história daqui 10 anos, daqui 15 anos? Sei lá, umas 1.000 de bilhões. Então quer dizer que bilhões de pessoas que passaram por aqui, que produziram muito, que tiveram carreiras extremamente bem-sucedidas, que andaram de avião para cima e para baixo, que tinham jato particular, elas não vão sequer ser lembradas. 3 gerações. 3 gerações você não é lembrado. E quem não tem filhos vai ser na próxima, porque é unigeracional. E olha que se você ainda tiver filhos e for uma pessoa focada só na sua carreira, é capaz que seus filhos e seus netos também sequer vão se lembrar de você. Sim. Porque eles não vão ter referência da sua presença, vão ter referência de uma imagem distante. Por isso que quando as pessoas falam assim, você tem que... 3 coisas que você tem que fazer na vida, né? Escrever um livro, plantar uma árvore e ter filhos. São 3 coisas... Você já deu check em todos, né? Já. E são 3 coisas que você para pensar que são coisas que vão, em tese, sobreviver à sua inexistência. Uhum. Quando você deixar de existir, os meus livros vão estar aqui. Quem sabe vão estar voando o mundo inteiro como um Tolkien ou como algum outro desses autores. Não estou querendo me comparar, mas assim, quem sabe meus livros vão estar rodando o mundo inteiro, eu não vou estar mais aqui. Sim. A árvore que eu plantei vai continuar dando frutos e a minha filha vai continuar a dar continuidade naquilo que eu plantei, que são sementes. Sim. Ô, Mioto, falando em legado, eu particularmente sempre, já até comentei isso com a Evelyn algumas vezes, a educação financeira para criança, eu acho que ela tinha que ser lá do maternal até, né, para criança entender o que é dinheiro, na minha concepção. E eu vi que você gosta muito de falar disso, né, com crianças, adolescentes, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Qual é a importância quando você fala de legado? O que na sua cabeça você imagina para o futuro sobre financeiro, sobre crianças entenderem o valor do dinheiro realmente? Assim, eu acho que criança, para você falar sobre finanças, sobre sistemas, eu tenho um livro, que é o livro do Antônio, que a gente fala muito sobre conceitos mais econômicos, né, sobre empreendedorismo, um pouco sobre isso. Eu trabalho com crianças que vão de 6 anos para frente. Eu acho que criança, a primeira coisa, até os 6, 7 anos de idade, ela é praticamente um livro em branco, que o que você mais precisa colocar nela são valores e princípios e ela entender, ela se sentir segura no mundo. O papel da família é fazer com que a criança tenha bons princípios e bons valores. O estudo específico das finanças ou de outras coisas vai vindo com o tempo. Eu concordo com você que quanto mais cedo você ensinar princípios que são, digamos, universais,
Por exemplo, a pessoa tem que entender que a riqueza ela precisa ser gerada, né? Você precisa ser uma pessoa produtiva. Você não vai, digamos assim, ser especial no mundo só porque você existe. Mas é difícil você explicar isso para uma criança de menos de 6, 7 anos. Entende? Sim. A criança que tem menos de 5, 6, 7 anos, ela é a única coisa que existe no mundo. Para ela, o mundo só gira em torno dela. Tanto que tem as fases que são estudadas, né, na psicologia sobre o desenvolvimento infantil, né, que tem uma fase que a criança, a fase que o mundo é só ela e a mãe dela, depois é um mundo que ela é só ela, tudo gira em torno dela, depois ela começa a ter percepção do próximo, começa a ter percepção, inclusive, de quem ela é no mundo. Isso demora um pouquinho. Antes dela ter inclusive essa percepção de que ela existe como um ser à parte no mundo, é difícil você passar alguns conceitos, mas você consegue passar para aquela criança valores, que a gente chama de valores familiares. Por que você para pensar, por que hoje as pessoas que gostam, por exemplo, principalmente o Estado, né, que gosta de interferir na vida das pessoas, por que eles querem tirar as crianças cada vez mais cedo do seio da família para levar para sistemas educacionais que a gente sabe aí que não tem menor futuro, que são destruidores de sonhos, e a gente tem dados para isso. Eu acho que muitos professores, muitas escolas fazem um trabalho quase que heróico, mas o geral é que a gente está vendo o sistema e o mundo aqui no Brasil na educação tem se mostrado cada dia mais terrível. Então, aí, por que você acha que essas pessoas que são mal intencionadas, elas querem o quanto antes tirar a criança do seio dos valores familiares e começar a implantar nelas essas ideias que não tem nada a ver? É o livro em branco que você disse. Exatamente. Né? Se os pais ajudam a escrever essas páginas em branco com valores da família, são escritos de uma forma. Se esse livro continuar em branco, alguém vai escrever ele. Exato. Alguém vai colocar os valores e os princípios ali. E isso é preocupante, porque o crescimento, se ele não sai do seio da família, de alguma forma, seja ele com os transtornos, com as dores, ele é difícil de sair alguma coisa boa no final, né? Porque é difícil ou quase impossível. É quase impossível. Tem alguém mal intencionado escrevendo esses livros, essas tem páginas, estudos científicos sobre isso. Sobre os 5, 6 primeiros anos da criança são fundamentais para praticamente tudo que a pessoa vai ser o resto da vida dela. Inclusive, por exemplo, lá nos Estados Unidos eles fizeram muitos estudos sobre os ambientes familiares inseguros, né? Aqueles ambientes onde os pais brigam, o pai bebe, a criança fica largada e a criança fica numa situação de insegurança o tempo inteiro. E comprovou-se a correlação entre esse tipo de ambiente e a ausência de sucesso, a ausência de ânimo, a ausência de persistência, a ausência de algumas virtudes depois na vida escolar e profissional dela. Qual que é o maior problema hoje do Brasil para a nossa juventude, digamos assim, os meninos que estão hoje na faixa aí dos 13, sei lá, aos 18, 19 anos? O que o pessoal fala? É a chamada geração do nem, né? É os jovens que nem trabalham, nem estudam, não querem nada com a vida, não querem nada com nada. Você sabe que isso vai aumentar assustadoramente, né? Sim. O número de pessoas que não querem ter nenhum tipo de esforço para nada, responsabilidade, querem só receber um benefício social e vegetar, isso vai aumentar. Então, por que a gente trabalha isso nos nossos livros, a questão, por exemplo, da responsabilidade individual e o conceito de produtividade? Eu tento trabalhar isso, porque eu penso o seguinte: as pessoas elas precisam ter uma noção de que você não pode falar nunca em responsabilidade social, meio ambiente, não sei o quê, se você não tiver responsabilidade individual. Se você não pega o lixo seu e põe no lugar certo, se você não respeita as normas mínimas de convivência, se você não arruma sua cama, né, que é aquela máxima do Jordan Peterson. Sim. Lá nas 12 regras, arruma o seu quarto,
Como é que você vai mudar o mundo? Tem muita gente... Uma pessoa que chega em você e fala que tem uma ideia que vai mudar o mundo, que vai melhorar o mundo, corre, porque essa pessoa é perigosa. Uhum. Entende? É um perigo. E nós estamos com essa geração cada vez mais desconectada do que é importante e cada vez mais voadora, cada vez mais solta. E justamente por conta desses ambientes familiares e dessa falta de referenciais familiares. Então aí você pensa, aí você fala a gente estava falando ainda agora do homem, né? Sim. O papel do pai, do marido, né? O seu filho, seus filhos, eles têm que olhar o pai não como uma mocinha igual a mãe, não, ele tem que olhar para o pai como um homem digno, um homem que está fazendo as coisas sérias, que está trabalhando, que está lutando para cuidar. E eu falo isso com todo respeito, porque assim, a figura do homem, ele é importante para inspirar no filho, na filha, esse ideal de uma pessoa que é corajosa, uma pessoa que é valente, o herói, o cara. Quando a gente é pequeno, o pai é o herói, né? O Donzinho tá com a Aninha. Exatamente. A gente deu uma mochilinha pra ele agora, que tem o Capitão América na mochila. Ele olha pra aquilo lá, você acha que é quem? É o Capitão pai América? dele? Não, é o papai. É o papai. É o papai. É, então, essa referência... formar as coisas é o mesmo que você escrever um livro sobre botânica e eu chego no seu escritório, as flores estão todas secas lá na sua jardineira, né? Ou mal cuidadas, né? Ou são de plástico. Ou são de plástico. Então, é tudo artificial, né? Eu faço para vender, não faço para educar ou para exemplo, né? Inclusive hoje é o que está mais, inclusive, acontecendo no meio da internet. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu não faço um curso, por exemplo, ou por que você não produz conteúdo? Eu falo assim, cara, eu não me sinto ainda preparado para isso, eu não acho que eu tenho ainda um conhecimento suficiente para dar para as pessoas. Então, eu não quero me sentir enganando as pessoas, porque hoje ficou muito fácil enganar as pessoas. Sim. Sempre foi, né? As pessoas sempre gostam de ser enganadas, as pessoas gostam de viver na ilusão. Mas hoje, com as redes sociais, com tudo que a gente tem acesso, as pessoas, elas... É muito fácil hoje você criar falsos heróis, falsos intelectuais, falsos referenciais disso ou daquilo. Então eu fico pensando assim, cara, deixa eu estudar um pouco mais, deixa eu entender um pouco mais as coisas. Talvez um dia eu me sinta seguro de poder criar um canal onde eu possa falar um pouco, levar conhecimento. Embora às vezes alguém pode falar, não, mas começa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico sempre com esse entendimento, assim, de que, cara, a gente é uma responsabilidade muito grande. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas hoje tentando ensinar para os outros coisas que elas mesmas não vivem. Sim. Que elas não construíram. Claro. Então, eu posso estar errado, mas eu ainda tenho muito temor no meu coração a respeito disso. Porque... eu olho para minha vida, eu vejo, cara, tem tanto problema, tanto defeito, tanta coisa que eu preciso melhorar. Como que eu vou ensinar para as outras pessoas a ser uma coisa que eu ainda não dei conta de ser? Né? Qual a experiência que você vai levar se você não teve a sua ainda, né? Exatamente. Então, assim, mas justamente porque talvez hoje as pessoas elas estão buscando um conhecimento superficial da vida, só né? rasura mesmo, né? Exatamente. As pessoas querem fórmulas prontas. E o mais rápido possível. Quais os tipos de livro que mais vende hoje no mundo? É aqueles assim, fórmulas prontas. O próprio Jordan Peterson, ele fala, quando ele escreveu as 12 regras, as pessoas, mas por que 12 regras? Ele falou, porque eu fiquei anos com... Ele tinha uma espécie de um site onde ele colhia informações das pessoas e tal, e fazendo ali diagnósticos, enfim, ele tinha anos que ele escreveu aquele mapas do significado, um calhamaço desse tamanho, eu ainda não consegui ler tudo, mas ele pensou assim, 12 regras facilitou para as pessoas terem interesse, né, no assunto. Então, assim, o assunto dele é tão profundo, aí ele falou assim, deixa eu colocar aqui 12 regras, porque aí a pessoa mais simples, mais comum, que hoje em dia o mundo é isso, é o fast food, né, de tudo, né?
Eu acredito o seguinte, que pode ter, e eu tenho certeza que tem, muita gente carente do mínimo do conhecimento que você já tem. Então, às vezes você fala que eu não me sinto preparado, não estou pronto para levar o meu conhecimento, mas a carência pode ser maior que o seu desespero, talvez. Né? Dizem que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Eu acredito nisso. Justo. Na internet, a questão, Milton, é que você é um cara que tem tanta sabedoria que você sabe que a sua sabedoria é pequena. Hoje em dia, as pessoas, elas acham que saber um pouquinho, ela já é demais, já é o cara. Então, quando você tem uma noção do quantas coisas você pode aprender e ainda não sabe, como você tem essa noção, você acha que o que você sabe é muito pouco. E aí você tem esse medo, né? Mas você pode ter certeza que você sabe mais do que a maioria. Você já tá acima e vai estar ajudando. É o que eu tô tentando desenhar aqui. Ó, a gente querendo fazer que você vai realmente ajudar pessoas com o mínimo de conhecimento que você tem. Exato. Se este for o princípio, eu acho que você está pronto. Eu também. Também voto para você trabalhar. Eu fiz um vídeo uma vez sobre... Tem várias pessoas falando sobre isso, mas tem um estudo que foi feito, chama efeito Dunning-Kruger. Foram 2 psicólogos americanos, onde eles estudaram o seguinte: eles descobriram um fenômeno que existe, que é real, vocês vão entender que já viram isso várias vezes. Quanto mais ignorante uma pessoa é sobre determinados fatos, mais arrogante, mais ela se apresenta como autoridade naquilo. Então, é o que a gente vê hoje na internet, é isso. É o efeito Dunning-Kruger a céu aberto. As pessoas, elas não sabem do que elas estão falando, elas não têm noção do efeito, causa, efeito, de nada do que elas estão ensinando. E, ao mesmo tempo, elas são extremamente arrogantes e cheias de si. E o Dunning-Kruger, ele viu isso, assim, que quanto menos a pessoa domina um tema, mais ela se acha o bambambam daquilo ali. E ele viu que as pessoas são os verdadeiros doutores, né? Eu estava hoje mesmo assistindo uma aula mais cedo de 2 neurocientistas, né? E falando sobre educação, né? E a educação no Brasil ela é muito baseada em achismos, né? Boa parte da educação do Brasil ela não tem evidência científica. Você tem pesquisa, não né? Não, tem até pesquisa, mas são práticas sem evidência. Existe um livro, inclusive, de uma professora chama Falácia do Construtivismo. Construtivismo, não sei se você que está assistindo gosta aí, ou se você... Mas o construtivismo não tem evidência científica nenhuma. Aquele negócio da criança ser o comandante o centro do processo educacional, na verdade a neurociência prova o contrário. A neurociência prova que o certo dirigismo, assim, o professor ter uma autoridade, o professor ter passar um conteúdo é importante para direcionar o rumo onde a criança vai. Então você tem várias coisas hoje na educação, inclusive coisas nefastas dentro do sistema educacional, que são coisas que que estão causando danos irreversíveis para a nossa população. E, enfim, é horrível. E eu vendo aqueles 2 neurocientistas falando sobre educação, mostrando estudo, mostrando evidência, mostrando as coisas que realmente funcionam. E eu ficava pensando assim, gente, por que o nosso debate sobre a educação é tão fraco e arrogante ao mesmo tempo? Quem já foi numa conferência, num fórum, uma convenção, uma coisa de educação, as pessoas falam assim, usam a palavra educação como se fosse quase tendo um orgasmo múltiplo. Uma pompa, né? Uma pompa. E aí se você tiver um pouquinho de discernimento, você percebe que ela não está falando de educação. Igual, por exemplo, e me perdoem os professores, a pessoa achar que educação significa, investir em educação significa aumentar o salário de professor. As pessoas acham que se você aumentar o tanto que você gasta em educação, automaticamente você vai ter do outro lado crianças, uma geração extrema de Einsteins.
Ora, o Brasil é um dos países da OCDE que mais gasta em educação em relação ao PIB. Nós estamos aí entre os maiores países do mundo em termos de percentual de gasto do PIB versus o que se gasta em educação. E, no entanto, nossa educação é um desastre. Tem países que gastam bem menos proporcionalmente e tem uma educação de altíssimo nível. Então, cadê os nossos prêmios Nobel? Cadê os nossos pequenos Einsteins? Cadê os nossos grandes gêniozinhos que não estão saindo? Aumentou. Você acha que esse problema está na falta desse aparato, assim, dos métodos que são usados na educação? Na educação que eu falo, assim, quando a gente se refere à educação de escola, né? Que na minha opinião, o grande problema é a educação que começa em casa, que ela é quase inexistente. Assim. Não adianta você querer cobrar do seu filho leitura se você nunca leu um livro. Se ele nunca te viu ler um livro. Eu fiz uma vez um pequeno estudo sobre isso. Como que você torna o seu filho um melhor leitor, né? Uhum. E um dos principais aspectos de você fazer com que seu filho seja um leitor é ele ver você lendo, ele saber que você é um leitor. Então, assim, a leitura ela não pode ser só uma coisa, assim, uma obrigação rígida, mas você tem que ter obrigação, você também tem que estabelecer rotinas, que é uma das coisas que os pais hoje têm muita dificuldade. Os pais têm dificuldade hoje de estabelecer rotinas para os filhos. Eles têm medo do filho ficar revoltado, têm medo da birra que o menino vai dar, têm medo de um monte de coisa. E a gente está perdendo os nossos filhos, perdendo o controle de muita coisa que está acontecendo, porque a gente tem medo de exercer aquilo que é o mínimo que se espera de um pai e de uma mãe, que é a autoridade. Então, aí você falou questão de método, a maioria das escolas não sabe nem o que é isso. Só para você ter uma ideia, assim... Vem pronto. Eu vou falar vou até comentar uma questão muito polêmica, que é Paulo Freire. Paulo Freire, todo mundo idolatra. Você vai em qualquer faculdade de pedagogia, tem frase dele, tem um desenho dele na parede, assim, bonitinho e tal, com aquele velhinho, parece uma figura messiânica. Aí, você vai estudar a vida dele. Primeiro, ele fala de um método que ele desenvolveu de alfabetização de adultos, que é o método através de palavras formadoras, que não tem comprovação, evidência científica nenhuma, e que, na verdade, a neurociência já provou que não funciona. Ele não consegue, inclusive a própria experiência que ele teve lá em Angico não tem documentado o resultado final. Aquilo ali é uma farsa do começo ao fim. Você começa a ler os livros dele, começa a ler os textos dele, é marxismo purinho, é aquela história de oprimido, opressor, guerra de classes e tudo, e um monte de coisas assim, um monte de palavras rebuscadas. Aí você começa a ler o livro dele, é um monte de palavra rebuscada que você não tem, assim, você lê e fala assim, porra, mas o que isso significa? Perdão pelo palavrão, mas assim, você fala assim, mas o que isso significa? Nada, é uma frase assim, é como se fosse assim, o original não se desoriginaliza, porque o original nunca se desoriginalizará. Você fala assim, tá bom, o que é isso? Entende? É muito do que ele escreve é nesse sentido. Aí você vai, você vai conversar com quem é da área. Igual uma vez eu perguntei para uma coordenadora de um curso federal de pedagogia. Eu falei, tá bom, então vocês são apaixonados no Paulo Freire. Eu falo, o que é o método do Paulo Freire? Qual que é o método? Não tem. Então, se ele é o patrono da educação, se vocês aplicam ele na educação, por que está indo tão mal? Ninguém sabe explicar. Então, quando tudo que você pergunta para eles, aí você fala assim, por que na academia tem tão pouca produção científica falando a verdade sobre ele, ou seja, desconstruindo aquilo que ele... as bobagens que ele falou, que ele escreveu. Você só tem coisas elogiantes. Aí você percebe que há uma ausência de verdadeiro espírito crítico nessas pessoas. Eles um herói. É um herói falsificado. Que precisava naquela época. Exatamente. Colocar ali. Você tem figuras
que poderiam ser muito mais reverenciadas, mas que não são, que são deixadas de lado. Então, aí você pensa assim, não existe um método, de certa forma, real. Existem algumas escolas que adotam determinadas metodologias, igual, por exemplo, tem situações do construtivismo que são muito bem aplicadas para o método, para ensino de ciências, por exemplo. Você deixar a criança pegar um objeto, tentar descobrir aquilo. Mas não é qualquer criança também que vai ter essa percepção. Às vezes uma criança de um nível um pouquinho mais alto, ela vai ter muito mais facilidade. Uma criança que tem uma mente mais criativa, e tem crianças que são introspectivas. Como que uma criança introspectiva, que às vezes tem uma dificuldade, até uma questão, digamos assim, fisiológica, de limitação de cognitiva, alguma coisa, como é que essa criança vai ter o mesmo desenvolvimento do que da outra se ela não tiver um direcionamento? Então, você percebe que é tudo muito baseado no eu acho, ou eu ouvi dizer, ou aprendi assim na faculdade, e ninguém para pensar se isso de fato funciona. Eu estava vendo uma live de uma mulher que ela é uma grande empreendedora, assim, na verdade a live dela não tinha nada a ver com maternidade em si, mas tocou nesse assunto, porque ela é mãe, né, e algumas pessoas começaram a perguntar para ela como é que ela educa os filhos, tendo em vista, né, toda essa parte que ela é uma mulher que está sempre trabalhando e tudo mais. Ela perguntando assim, se ela usava algum método, né? Ela falou assim, olha, quando os meus filhos eram pequenos, eu comecei a estudar alguns métodos e tentei colocá-los em prática. E eu vou te falar, todos os métodos que eu tentei, a única coisa que eu senti era culpa, porque você não pode fazer nada. O dia que você tá estressado, que tudo deu errado na sua vida, que você chega em casa e o menino apronta uma coisa horrorosa e você perde o controle e dá um grito, você vai sentir uma culpa eterna. Eu parei de seguir método, parei de seguir tudo, sigo o meu coração, faço o que eu acho melhor pro meu filho, educo ele do jeito que ele gosta ou não, eu acho que é assim, então eu vou seguir, é isso. Eu falei, tá aí. Um bom começo. É claro que a gente tem que entender, sim, que buscar informações para que você tente educar o seu filho da melhor maneira possível, que for adequado para você, isso realmente algo que é necessário. Mas às vezes essas questões da gente impor métodos, porque hoje na internet, é igual você falou, as pessoas que falam sem às vezes nenhuma prova científica realmente, sem nenhuma comprovação de que aquilo ali vai funcionar para todo mundo, elas hoje nesse mundo de maternidade tem inúmeros, não dá para contar quantos métodos de educação que colocado, né, que fala que é o melhor, que vai funcionar para o seu filho. Eu tenho 2 filhos, um é completamente oposto do outro. Um método de educação ou qualquer coisa que eu tente impor para um não vai funcionar para o outro. Perfeito. Então, como é que a gente coloca tudo isso numa... Não, é assim que é o correto. Eu acho que não tem. Então, aí eu vou dar de bolo, né? Eu vou dar um princípio para vocês que funciona em todos os lugares. Você não tem como errar. O livro Alice, no País das Maravilhas, tem um momento que ela encontra, acho que não sei se é a lagarta ou o gato de Cheshire, e perguntam para ela assim, para onde você quer ir? Ela fala assim, eu não sei. Aí ele responde assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Essa é a charada, você tem que ter um plano. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer método serve, qualquer coisa, qualquer paixão te diverte. Sim. Se você está indo para o lugar errado, na estrada errada, você pode estar numa Ferrari ou num carrinho cair nos pedaços, você vai chegar no lugar errado do mesmo jeito. A diferença é que você vai chegar mais rápido com a Ferrari. O que adianta você acelerar a 300 por hora para um caminho que é errado? Que não tem princípio. Aí você vê como que é estruturada a educação no Brasil. Você põe seu filho no jardim, lá, sei lá, como se fosse uma creche, depois ele vai para o infantil, depois para o fundamental, depois ele vai para não sei o que lá, ensino médio e tal. E todo o sistema, ele desemboca numa prova estupidificante, uma prova feita para conformação
de certas ideias. Então você pensa que seu filho vai passar 15 anos, praticamente, mais ou menos, dentro de um sistema, de um trilho, indo para uma prova que vai levar ele para onde? Para uma universidade que está destruindo muito mais vidas do que construindo. Uma universidade que faz pouca ciência verdadeira, uma universidade preocupada com lacração, uma universidade onde o filho, muita gente aqui já deve ter perdido filho para curso de humanas, que o menino entra lá, uma pessoa decente, educada, sai de lá parecendo um animal, um bicho. Uhum. E aí você pensa assim, como assim? Eu estou gastando toda a minha vida, todo o meu dinheiro, todo o meu esforço para que meu filho saia dessa ponta aqui e vá para um buraco, para um abismo? O que adianta acelerar? E aí tem gente que acha bonito pôr o menino na faculdade com 14 anos, com 15 anos, e acha o máximo que meu filho é tão inteligente que ele passou no vestibular ainda no primeiro ano. Vamos entrar com processo. Vamos entrar com processo. Eu já fui, inclusive, já fui contratado como advogado para fazer essas ações. E eu olhava assim e falava, gente, mas a menina não tem nem noção, a mãe não tem nem noção do lugar onde você está mandando seu filho. Você está mandando seu filho para um lugar onde ele... não necessariamente ele... E a troco de quê? Né? E aí outra coisa... Acelerar o processo pra quê, né? Aí outra coisa, as universidades brasileiras, em sua maioria, não todas, têm boas faculdades, alguns professores que salvam, mas na sua maioria ela se caracteriza não pelo conhecimento que ela te dá, mas pelo papelzinho que ela te entrega no final. Sim. Então, uma boa parte, eu vou dizer que uma parte significativa. Minha esposa está dando aula hoje na faculdade de psicologia, eu vou dizer, a maioria dos alunos universitários hoje são semi-analfabetos, são pessoas que não sabem escrever uma frase com começo, meio e fim, são pessoas que não sabem fazer uma pesquisa no Google. Tem aluno que manda mensagem para minha esposa assim, professora, como que eu faço acho tal coisa, referência? Aí ela tem que responder. Esse dia ela mandou um áudio assim para a aluna, dizendo assim, liga o seu computador, clica no botãozinho, abre a página da internet, vai aparecer escrito Google. Ela mandou um áudio desse jeito, vai aparecer a página escrito Google. Você vai digitar ali onde está escrito pesquisar, você vai digitar o nome do negócio que você quer, aí vai aparecer um monte de resultado, aí ali vai estar escrito o que você quer. Nossa, a pessoa não saber pesquisar é complicado. Não, é absurdo as coisas que você ouve do meio universitário brasileiro. E não é só aluno, não. Os professores agora estão cada dia piores. Porque para você ser professor, principalmente em federais, você tem que fazer parte de uma certa patota, de um certo grupo. Então, o que eles estão atrás hoje não são de pessoas que têm efetiva capacidade de produção, que têm efetivo conhecimento, tudo, não. Eles estão atrás de pessoas que são replicadores de determinadas ideias. Isso é tão assustador. E aí você está investindo a vida do seu filho todinha para entrar nesse buraco? É uma reflexão. Às vezes eu falo isso em casa, eu até quase apanho, né? Eu falo para minha filha, não quero que você vá para a faculdade, eu quero que você aprenda uma profissão que você consiga ser produtiva e ter alguma efetividade nela. Do que eu fico assustado quando eu fico vendo tudo isso. Eu ainda tenho esse pensamento, ainda não me convenci de que eu acho que os meus filhos têm que fazer vestibular, não. Primeiro porque o diploma já deixou de ser a referência de sucesso, né? Há muito tempo. Não quer dizer nada. Né? Para o conhecimento, como está hoje em dia, não. O Brasil tem mais faculdade de direito do que o resto do mundo, né? Não sei se você sabe disso. O Brasil tem em torno de 1.300 faculdades de direito, acho que já abriu mais. O resto do mundo tem menos. Se juntar todos os países do mundo, não tem tanto curso de direito. Aí eu te pergunto, você deve receber, às vezes, no seu Instagram, aquelas propagandas dessas faculdades que vendem EAD. Faça curso superior por
R$ 39,90 por mês e garanta o seu futuro no mercado de trabalho. Uhum. Ali o cara coloca provavelmente 200, 300, 500 alunos para fazer, 1.000 pessoas para fazer o mesmo curso gravado. Uhum. E qual que é a qualidade disso? O que está sendo entregue no final? Não é um entendimento, não é um curso, não é uma formação. O que está sendo entregue no final é o papelzinho com carimbo e a chancela do MEC. É. Eu vou te falar, antes do meu momento, eu já trabalhei com formaturas, né? Uhum. E eu lidava diretamente ali com os formandos. Então, eram pessoas que estavam formando, ok? Uhum. Direito. Você é fotógrafa, né? E, né? Enfim. Juliano, teve vários momentos em que eu não podia escrever. A pessoa pedia, manda áudio, porque eu não entendo o texto. Criatura, você está formando, você foi escolhido para estar ali como um representante de turma. E não sabe ler. E você não sabe ler. Escrever, eu desisti. Tudo errado. Mas você sabe que tem comprovação disso, né? Tem pesquisas que foram feitas em que, aqui no Brasil, não sei se está atualizado isso, mas cerca de 80% das pessoas que saem hoje da universidade brasileira, elas não sabem, elas não dominam nem o básico de interpretação de texto. Porque, pensa o seguinte, essa multidão de pessoas que vai hoje pro curso superior, e elas chegam lá achando que aquele curso vai dar para elas uma oportunidade de vida. E mesmo assim, essa pessoa não faz esforço nenhum para fazer um bom curso. Nenhum. Tem gente que faz o curso inteiro sem aparecer na aula. E agora ainda tem um negócio seguinte, como as faculdades elas estão, a maioria delas matando cachorro a grito, porque eles estão importando, não é com qualidade, é com quantidade. O que acontece? Existe até por trás aí de algumas faculdades, inclusive ordens para passar os alunos, independente deles terem tido nota ou não. Aí o que eles fazem? Faz um trabalho, apresenta não sei o quê, aparece numa palestra, aí eles fazem umas palestras de diversidade, não sei o quê, e obriga a pessoa a ir lá, ela ganha 5 pontos. Então, assim, estão passando as pessoas hoje de ano. Porque a mensalidade é garantida. Porque a mensalidade é garantida. Então, aí eu pergunto para você que está nos assistindo, eu pergunto para vocês aqui, como que um sistema desse tem jeito de dar certo? Aonde que essa estrada vai? Adianta acelerar essa Ferrari? Adianta pegar mais dinheiro do pagador de imposto, mais dinheiro dos cofres públicos e investir nisso? Voltando à infância, homeschooling no Brasil funcionaria? Funciona em todo lugar do mundo o homeschooling. Por que funciona? Porque o homeschooling é isso que eu estou te falando, ele tem um propósito. Eu faço um trabalho com famílias de homeschooling, conheço vários, já defendo inclusive o modelo. Inclusive, no meu livro que eu fiz sobre educação, a gente tem um capítulo que é só sobre homeschooling. A maioria das famílias que fazem homeschooling são pessoas com princípios religiosos ou princípios cristãos. A maioria. É uma maioria esmagadora de pessoas que estão preocupadas com tudo isso que eu falei aqui, uhum. que não vem sentido nenhum em mandar os seus filhos para esse sistema que vai destruir a vida deles, a vida intelectual deles, e eles falam assim, vou criar um sistema aqui dentro de um propósito maior, eu quero formar meu filho, eu quero que meu filho tenha essas e essas habilidades. Então, agora, funciona, só que o problema é que aqui ainda é tratado como um tabu, alguns lugares é inclusive tratado de forma até criminosa, as famílias de homeschooling são perseguidas, pessoas até, essas pessoas que falam com a boca cheia a palavra educação, elas odeiam a educação domiciliar. Tem pessoas que enchem a boca para falar de educação, que eu amo as crianças, mas odeia uma família que cuida dos seus filhos com zelo.
E se você vê, aí eles sempre vêm com umas desculpas. Porque o homeschool, a criança não vai ter socialização. Mentira, porque a maioria são famílias que frequentam uma igreja, uma comunidade religiosa. Então a criança tem muito mais socialização e muito mais saudável do que tem numa escola pública, onde fica o traficante na esquina, ou às vezes até dentro da sala de aula, ali aliciando as crianças, e os professores não podem fazer nada, porque se o professor falar qualquer coisa, ele morre ou ele apanha. Uhum. E percebe o seguinte, todo mundo é vítima disso. O professor que está ali é vítima disso, porque ele está ali o tempo inteiro com medo, inclusive, de morrer, de apanhar. Uhum. Ele não pode nem exercer a autoridade dele, porque tem aluno que vai para cima mesmo. Sim. Inclusive com faca, com arma, com tudo. Você tem os próprios alunos que são vítimas, os alunos bonzinhos que querem estudar, eles não têm como estudar porque o ambiente é horrível. Aí eles inventaram um monte de coisa assim que põe dentro da sala de aula, não pode mandar embora, não pode não sei o quê. Aí a sala de aula vira um ambiente cheio de barulho. Aí os gestores públicos ficam numa situação horrível porque eles têm que entregar resultado e não conseguem. Sim. Porque é muito ruim o ambiente. As famílias estão mandando seus filhos para um matadouro, lugar. Vezes sem opção. Às vezes não. A maioria das vezes sem opção. Sim. Eu só estou mandando minha filha hoje para uma escola porque eu não tenho opção. Uhum. Se eu tivesse dinheiro, ou sei lá, tempo, não é nem questão de dinheiro, mas assim, se eu tivesse, por exemplo, eu não conseguiria desenvolver um homeschooling com a minha filha, porque eu não tenho assim a prática, eu não teria condição de desenvolver isso em casa. Então ela está numa escola, mas se eu pudesse não colocar ela numa escola, se não fosse obrigado e eu pudesse, sei lá, pagar pessoas para cuidar dela, digamos assim, eu não colocaria ela nesse ambiente. Então aí você pensa, aí todo mundo paga um preço, aí os empresários não conseguem mão de obra qualificada, porque ninguém quer trabalhar, ninguém dá conta, é um apagão. Aí olha o tanto que isso desemboca em tudo. Começa a aumentar a criminalidade, porque a pessoa não está fazendo nada, ela vai achar o que fazer. Uhum. Ociosa, né? Ociosa, aumenta suicídio, aumenta depressão, aumenta TDAH, aumenta quanto é tipo de... Você começa a perceber que toda essa estrutura desembocou em tudo. Em tudo que você está vivendo, todos os males, todas as tristezas, tudo que não presta, tudo de ruim que a gente está vivendo hoje, em decorrência de uma visão equivocada disso aí, da educação. Entendeu? E do que é uma infância, do que é você cuidar de uma criança. Então, percebe que a gente está alimentando o buraco. Né? É um assunto, assim, desdobrou bastante, né? Principalmente quando a gente pensa do Brasil, né? E o quanto aqui as coisas são... Isso a gente maquiou muita coisa. Se a gente fosse falar... A gente foi polido. Eu tô sendo polido, tá? Isso. Eu tenho certeza disso. Eu tô sendo polido. Olha que o que eu estou falando aqui... dependendo da pessoa que nos assistir, vai ficar muito ofendida. Sim. Muitas pessoas vão ficar ofendidas porque sentem assim. Eu dei uma palestra numa faculdade de pedagogia há um tempo atrás e eu toquei em alguns desses assuntos assim... Superficialmente. Mais ou menos. Eu falei assim, olha, o problema é isso e tal. Era uma palestra sobre se o Brasil deveria ou não investir mais em educação. Aí vocês estão agora vendo a minha opinião. E eu fui explicar por que não se deveria investir nem um centavo mais e, aliás, se pudesse tirar dinheiro, era bom. E fui explicar, com base nisso que eu estou dizendo aqui e outras coisas mais. Resultado, tinha ali umas 300 pessoas, alunos, professores e tal. No final da minha palestra, vários alunos, mas muitos mesmo, vieram assim... Com as pedras. Apavorados. Pelo amor de Deus, onde que a gente estuda isso? Onde que a gente vê isso? Onde que a gente... Aqui não pode falar disso, aqui se a gente falar nisso aqui... E as professoras, a maioria das professoras que estavam lá, quando eu terminei minha palestra, viraram as costas, uma delas ficou me olhando
eu achei que ela ia me tacar uma bomba. E aí ia me falar que essa que queria me tacar uma bomba era a que mais oprimia os alunos para eles não falarem sobre a verdade. Então, a faculdade de pedagogia, inclusive, virou um ambiente onde você tem que fingir que está estudando, falando sobre educação, mas na verdade é só aquilo ali, não pode falar a verdade. É educação, mas a literatura ela é selecionada. Então, não adianta, né? É uma educação então, pra você ver, assim, nichada. Pessoas que deveriam ser referências em educação, ao ouvirem essa minha fala, vão se sentir ofendidas. Por quê? Porque o que eu estou falando, qualquer pessoa comum vai falar, faz sentido. Uhum. Ainda bem que o Brasil é um país que a gente tem liberdade para falar opinião, né? Será? Bastante. Será? A gente vai ver depois desse podcast, a gente vai descobrir. Vamos descobrir o resultado. Eu acho bom vocês editarem algumas partes aí, porque senão a gente vai ter problemas. Milton, olha, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um papo maravilhoso. Tenho certeza que acrescentou muito para nós e para todo mundo que está assistindo também. E quero contar com você aqui outras vezes. Claro, sempre que vocês precisarem. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu fico feliz aí de todos que puderam nos acompanhar. Como eu disse, tem muito o que fazer. E assim, eu até nem venho aqui como dono de verdade nenhuma. Eu venho aqui como uma pessoa que está só observando as coisas e tentando entender, igual você, igual todo mundo. A gente fica nesse mundo aqui pouco tempo, né? Imagina que quando você começa a entender um pouco o que é a vida, o que é as coisas, aí vem a Dona Morte e te leva embora, né? Então, assim, é difícil você entender toda a dimensão do que a gente está vivendo, mas eu acho que se a gente faz um pouquinho de reflexão, então eu digo para vocês, estudem bastante, vão buscar entender melhor. A literatura é um aliado importante no que a gente chama de formação do imaginário. Sim. Acho que um dia a gente pode até falar um pouquinho sobre essa questão. Fale onde que as pessoas podem encontrar eu tenho um site que chama www.turminhadaliberdade.com.br. Tem o Instagram, né, @turminha da liberdade. Se você quiser saber mais sobre os livros, ali tem descrevendo o que cada livro fala, a faixa etária é recomendada. A gente tem outros projetos em andamento, provavelmente esse ano eu devo lançar mais 1 ou 2 livros da coleção, ou não da coleção, mas livros. Eu estou escrevendo também um romance para infanto juvenil. Então, enfim, procure entender a realidade, porque a fantasia, a mentira e a falta de conexão com a realidade está destruindo nossas crianças, está destruindo a sua família, está destruindo o futuro dos seus filhos. E se a gente não conseguir fazer essa conexão e voltar os pés para o chão, a gente vai caminhar para um lugar muito ruim. Muito ruim. Então, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado pelo convite. Espero que eu possa ter acrescentado um pouquinho aí, e se vocês precisarem, eu estou à disposição. Com certeza, com certeza. E você que está aí nos assistindo, se tiver algum comentário, se você concordou ou discordou de alguma coisa que o Juliano falou aqui, aproveita e deixa seu comentário. Quem sabe a gente já não consegue fazer um próximo episódio com as respostas. Já com as respostas das perguntas. Não esquece de compartilhar esse conteúdo se você gostou, se inscreve no canal, faça todos esses protocolos, porque ajuda muito, incentiva muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo que é tão bacana e tão especial para você que está aí ligado no nosso canal aqui todos os dias, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, sua companhia, e até a próxima. Valeu!